Eu li essa semana o livro O Processo, do escritor Franz Kafka, que foi lançado em 1925, depois da morte do escritor, e é um livro inacabado, é um livro em que os capítulos não foram terminados, não tem uma ordem muito evidente, mas é um livro que, sim, tem uma certa unidade e, por isso, vale a pena a leitura. Eu recomendo vivamente a todos aqueles que trabalham com a justiça, não só aqueles que estão do outro lado do balcão, mas também para os advogados, porque nos mostra as agruras do processo criminal, né? Então, a história se passa com o personagem Joseph K., que, em certo dia, acorda com o japonês da Federal na sua porta, que o intima a comparecer à justiça para ser interrogado em relação a fatos criminosos dos quais ele é acusado. Acontece que ele não sabe que fatos são esses, né? E passa toda a narrativa tentando descobrir o que é que ele terá feito de errado, né? Ele não consegue descobrir. Apesar disso, ele é jogado numa situação em que ele é obrigado a se defender, apesar de não saber qual é a acusação. Então o livro se passa ele tentando entender a justiça, né, tentando percorrer esse caminho em direção à sua defesa e a uma desejada absolvição, porém sem entender qual é a acusação. Ele não tem a menor noção de que fatos são imputados a ele. Isso que é o mais interessante, porque em certo momento ele perde a paciência com os advogados dele e fala, não, eu vou fazer minha defesa, eu vou sentar para me defender aqui, fazer por escrito porque eles estão me enrolando e tal. Aí ele senta e fala assim, tudo bem, mas para me defender eu tenho que saber de que eu estou sendo acusado. E ele não tem a menor noção disso. Aí ele começa, vejam que interessante, ele fala assim, tudo bem, então eu vou narrar a minha vida inteira tentando mostrar o acerto dos meus atos, né? Olha que interessante, né? Você não sabe de que é acusado, mas você tem que justificar toda a sua vida perante o Estado, né? E aí ele vai, enfim, segue aí essa tentativa de se defender, comparece à justiça diversas vezes, é procurado por lobistas, inclusive uma das passagens mais prosaicas do livro é a visita que ele faz a um pintor lobista da justiça. Enfim, o livro vale muito a pena porque mostra como que a justiça pode confundir a vida de uma pessoa, como que a justiça mal exercida, né, exercida sem a luz da consciência, pode estragar a vida de uma pessoa, né? E como que nós também, assim, quando não temos clareza dos nossos atos, nós acabamos nos culpando por tudo. Estava lá o Joseph K. querendo narrar para o juiz toda a sua vida a título de se defender de uma acusação da qual ele não tinha conhecimento, né? Há passagens antológicas nesse livro, por exemplo, um diálogo que ele tem com um dos seus advogados, porque também tem isso, né? Ele tem um advogado no qual ele já não confia mais, o cara está doente, fica enrolando ele, não faz a sua defesa, enfim, fica só no lero-lero. Então ele contrata outros advogados, como consultores também dele, né? E aí, num diálogo com algum desses advogados, o advogado explica para ele quais são as possibilidades que ele tem em relação a essa acusação, né? Então uma delas é, por exemplo, ele conseguir uma absolvição parcial, né? A outra possibilidade é ele conseguir que o processo seja paralisado, enfim, até a eternidade, sem uma absolvição, né? E existe a absolvição plena, mas essa aí, diz o advogado, ninguém nunca conseguiu e nem sabe como conseguir, né? Então, ele fica aí fica entre a cruz e a espada, sem entender bem o que está acontecendo e tendo que se defender a qualquer custo, né? Por algum motivo, eu imaginava que esse livro se passava dentro de uma penitenciária. Talvez porque o próprio Kafka tem um livro chamado Na Colônia Penal, mas não é verdade. O Joseph K. está o tempo todo em liberdade, inclusive essa acusação acaba prejudicando um pouco o seu desempenho no trabalho, no banco, porque ele tem que gastar um tempo com isso, né? Então é um livro que mostra muito bem assim, o contato da justiça com o acusado e como que essa situação pode ser desvirtuada, em especial porque as pessoas estão muito centradas no procedimento, nas filigranas, enfim,
nas táticas, nas estratégias de defesa e pouco concentradas no fato concreto, né? Como diz uma música da minha infância, é aquele cara que se encanta mais com a rede que com o mar, né? Ele está mais focado ali nas questões processuais e tal, e isso é suficiente para confundir qualquer um e, além disso, dá pano para manga para muitos e muitos e muitos e muitos anos de enrolação, né? Então, repito, recomendo vivamente a todos aqueles que trabalham com a justiça. Não é um livro fácil de compreender. Em algumas passagens você tem a impressão de que está dentro de um sonho, né? A narrativa te leva para alguns domínios da realidade que você não está acostumado a ver em romances, né? Mas, enfim, é um livro interessante. Espero que vocês leiam e comentem aqui. Um abraço e até a próxima.